Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 17, versículos 9 ao 13, onde está falando a vinda de Elias. Nós paramos aqui no versículo 9, que diz assim: E descendo ele do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então eu falei bastante aqui sobre esse texto, que é Jesus pedindo segredo para os discípulos. O versículo 10 diz assim: Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Olha que interessante. Os discípulos interrogaram a Jesus, os discípulos perguntaram a Jesus. O que eu acho interessante é que é isso que precisa acontecer entre nós. Se nós temos dúvidas, a gente tem que tirar as nossas dúvidas, perguntar mesmo, né? Não é errado perguntar, agora a forma de perguntar é que vai ser diferenciada, né? Que forma que você está perguntando? Tem gente que quer perguntar, na verdade ele não quer perguntar, ele quer ensinar, ele quer mostrar que sabe, né? Tem gente que dentro de um diálogo, de uma conversa, ele tem dúvida de alguma coisa, ao invés dele perguntar, ele quer ensinar. Ele quer tomar a frente do professor para ensinar. Tem outros que, ao invés de perguntar, ele quer dizer também que sabe. Eu também sei, quer ver? Aí começa a bater papo ali para dizer, então, o professor sabe aí, mas eu também sei, quer ver? Aí começa a falar. Não é errado você ter dúvida. Não é pecado você ter dúvida. Diz a palavra de Deus aqui: Mas os discípulos o interrogaram porque diziam, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro. Porque Jesus estava dizendo aqui que ele ia morrer e padecer, que ele ia vir para voltar para Jerusalém, que ele ia padecer nas mãos das lideranças, do Sinédrio, que Jesus ia morrer na cruz e que iria ressuscitar o terceiro dia. Então fazia necessário isso aí. Dentro desse argumento que Jesus está dizendo que vinha, que ia sofrer, que ia padecer, que ia morrer e que ia ressuscitar o terceiro dia, isso aqui é o ponto central, isso aqui é a parte principal do cristianismo. Porque sem essas coisas aqui não há cristianismo. Cristianismo, viver o cristianismo, viver o cristocêntrico, viver com Cristo, é entender que no mundo tereis aflições. É que no mundo você vai padecer. É que mesmo você não fazendo nada, você vai ser perseguido. Perseguiram a mim, perseguirá a vós também, diz o Senhor. Então, esta é a nossa vida aqui na terra. Não pensa que ser cristão é ter uma vida boa aqui na terra. É ter o céu aqui na terra. Olha, nós estamos vivendo um céu aqui na terra. Não, se viver um céu na terra, não precisava Jesus vir. Porque, na verdade, nem Jesus morrer, o que ele faria? Ele acabava com os romanos e faria ali o seu reino aqui na terra. Mas foi isso justamente que Jesus estava dizendo para os discípulos, que o reino dele não é deste mundo. O reino dele não é dessa terra. Então, eu preciso entender que o que Cristo está querendo dizer para eu e você é que é isso que acontece. Às vezes a gente tem dúvida, a gente precisa perguntar. Dúvidas de quem? Dúvida do que as pessoas que escreveram a Bíblia. Olha o que diz aqui, olha. Mas os discípulos interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas? Quem são os escribas? Aqueles escritores, aqueles que conhecem a Torá, aqueles que conhecem as leis, aqueles que têm o domínio da Bíblia. Eles estão dizendo, eles têm conhecimento da palavra, eles estão dizendo que se faz necessário Elias voltar. Elias vai voltar primeiro, antes que aconteça essa morte, essa ressurreição do Senhor. Antes de você morrer, antes de você padecer, antes de você, falando com Jesus, antes de você ressuscitar ou morrer, Elias precisa vir primeiro, porque os escribas, aqueles que ensinam a Torá, aqueles que ensinam a Bíblia, aqueles que são detentores da palavra, dizem isso. Aí Jesus começa a ensinar para eles. Mas eu acho interessante aqui que eles estão atentos ao que os outros ensinam, o que os escribas estão ensinando. Eu acredito que isso nos traz uma lição assim extraordinária. A primeira coisa é o seguinte: olha, eu posso até ouvir outra pessoa na televisão, eu posso ouvir e assistir até outra pessoa aí, ver outras pessoas pregando, né, falando da Bíblia, mas eu vou perguntar para Jesus se o que ele está dizendo é isso mesmo.
Se eu tenho dúvida, eu vou tirar dúvida com Jesus. Se eu tenho dúvida, eu vou falar, não importa quem seja, quero os escribas. Pode ser o cabeção que for. Né? Pode ser o pastor mais destacado que existe na face da terra. Se ele está dizendo, se ele está falando alguma coisa da Bíblia, da palavra de Deus, da Torá, ele é a pessoa que Deus escolheu para ele estudar a palavra, que ele estudou, fez um seminário, né? Que ele foi para o seminário, estudou lá no seminário, fez um bacharel em teologia, fez um mestrado, um doutorado, ou qualquer pós-graduações, ou graduação, ou fizeram qualquer outra coisa. Ele conhece a palavra de Deus, ele é um especialista da palavra de Deus. Eu vou perguntar a Jesus. Não interessa o que ele fala, eu quero saber se ele está falando, é isso mesmo que está na Torá. Porque olha o que diz aqui o verso 10. Mas os discípulos interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então eles tinham essa dúvida também. Os escribas ensinam isso. Aí Jesus começa a ensinar para eles. Então, mas aqui eu pego outras lições para nós aqui. É que eu não recebo o que os outros ensinam como certeza, que eu também estude, que eu também fale, porque até então, aqui, eram os escribas, eles eram os responsáveis da Torá, eles eram responsáveis da liturgia, eles eram responsáveis das escritas, eles tinham conhecimento da lei oral, né, da lei escrita, eles conheciam bem tudo isso. Mas o que Jesus está dizendo é: toma cuidado com os que sabem muito. Toma cuidado com o que os outros ensinam. Pergunte, estude você. Vá você. Porque as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, essa que está na minha mão aqui, essa palavra de Deus não é somente para os pastores. Esta Bíblia, a palavra de Deus, não é para aquelas pessoas especiais. Não é só para um grupo específico. A palavra de Deus é para todos nós. A palavra de Deus foi escrita para todo mundo ter compreensão, todo mundo entender. Basta você ler com atenção, você pedir o Espírito Santo que te ilumine quando você lê. Ou quando você está ouvindo alguém, porque tem gente que, infelizmente, está ouvindo muitas outras pessoas, estão pegando essas outras coisas como verdade. Então você precisa ouvir o pastor Márcio Fernandes, ouvir outros pastores, ouvir outras pessoas, se você é capaz, se você tem capacidade de compreender e fazer uma avaliação. É verdade isso que estão dizendo, é isso mesmo que estão dizendo, né? Correr atrás de pesquisar, perguntar a alguém de alta confiança, que sabe mais um pouco do que você, se é isso mesmo que está dizendo, ou você mesmo, as Escrituras foram feitas para você entender. Mas você não vai entender se você não pedir Deus. Peça a Deus que te ilumine para você ler o texto, e o texto, né? É claro que é importante que você entenda um pouquinho de hebraico, do grego, do aramaico, né? Que você tenha uma noção da exegese, que você tenha uma noção da hermenêutica, né? Que haja uma compreensão. Se você estudar um pouco sobre isso, né? Sobre a exegese, sobre a hermenêutica, que é interpretar versículos, aí você vai poder ter uma noção. Você vai procurar a saber da língua, o que Jesus quis dizer naquele tempo ali, né? Mas isso não garante, porque alguém estudou, que ele está falando de fato a verdade. Porque aqui está dizendo assim, olha, mas os discípulos interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Olha que coisa interessante. Aí Jesus fala assim, então Jesus respondeu, de fato, quer dizer, é verdade. E o que ele está dizendo aqui é verdade, né? Mas tem um porém. Olha o que diz assim, Elias virá e restaurará todas as coisas. É verdade. Eles estão dizendo a verdade. Mas só, olha o que diz aqui no verso 12, Jesus disse, eu, porém, vos declaro que Elias já veio. O problema de quem estava sabendo aqui, estava ainda esperando Elias. E para Jesus, Elias já tinha vindo. Então, peraí, eu vou acreditar em quem? Eu vou acreditar nos escribas ou em Jesus? É claro que eu vou acreditar em Jesus. Jesus já disse que ele veio. Então eu não vou ficar esperando Elias mais.
É simples, está vendo? Então é isso que a gente precisa entender, que ainda existem pessoas que têm muito conhecimento, conhece e diz, isso vai acontecer, e de repente já aconteceu. Eles ainda estão presos no passado. Então é por isso que eu preciso estar interrogando, pedindo ao Espírito Santo a iluminação, por isso que eu preciso estar sempre pedindo Deus, Jesus, me esclareça, Jesus. Ilumina minha mente, Senhor, e Deus vai poder, sim, lendo a palavra. Agora não é ouvir o outro ali e não pegar a palavra, porque tudo que o outro vai falar, ou um pastor, um líder, seja ele quem for, ele vai falar, eu preciso acompanhar e ver aqui se ele está falando dentro do texto, do contexto, se o que ele está falando não está fora do contexto. O que eu preciso observar? Eu preciso saber se ele não está pegando um versículo isolado e querendo aplicar uma doutrina. Se ele não está pegando algo isolado, algo que na cabeça dele é fruto da mente dele. Deus falou mesmo aqui, inclusive esse texto está aqui em Malaquias 4:5, que Elias ia vir. Mas Jesus estava dizendo, tá certo, Malaquias fala isso mesmo, que viria o Elias. Mas só que existe um porém. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Está dizendo que Elias já veio e eles não reconheceram. Diz a palavra aqui que antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Quer dizer, o mesmo que fez com Elias, iria fazer com Jesus. Olha o versículo 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Olha o que Jesus está dizendo, que os escribas e fariseus estão certos, olhando na perspectiva do Velho Testamento, olhando na perspectiva do que diz Malaquias, eles estão corretos, mas eles estão equivocados porque eles não perceberam, porque eles ainda também estavam esperando Elias vir. E Elias para Jesus já veio, e ainda de ter vindo, padeceu também, sofreu também, e eles não entenderam. Então é fácil eu estar preocupado aqui num texto, lendo um texto, alguém está te ensinando alguma coisa, principalmente lá do Velho Testamento, que já se cumpriu, que não funciona mais, que não há mais necessidade de ter. Posso dar muitos exemplos. Por exemplo, a estrela de Davi, o candelabro, eu preciso ter isso. A bacia, o propiciatório, a tenda, não preciso ter nada disso, porque isso é do Velho Testamento. Jesus cumpriu tudo isso, Jesus representa tudo isso. A presença de Deus lá no Santo do Santo. Eu não preciso mais do sumo sacerdote fazer expiação do pecado para mim lá no Santo do Santo, porque o véu do templo se rasgou, se Jesus é o meu sumo sacerdote. Ele substituiu tudo isso. Então tem gente que está apegada às coisas passadas. Tem gente que está apegada às coisas, sabem das coisas passadas, tem conhecimento das coisas passadas, e o que fala lá no passado, aqui no Velho Testamento é verdade, mas que chega a cumprir, já se cumpriu, já veio, já aconteceu. E tem gente que ainda está vivendo lá no passado. Então eu preciso dizer isso para você, que você precisa tomar esses cuidados. Porque tem gente que, quando lê aqui o Velho Testamento, é verdade o que eles estão lendo. É verdade que está dizendo aqui. É isso mesmo, os escribas estão certos. Mas eles estão equivocados, eles estão errados, porque Elias já veio, já cumpriu, já aconteceu. Diz assim, e aqui ainda fala uma coisa muito óbvia, como diz aqui, olha o que diz assim, eu porém vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Então tem gente que ainda não reconheceu que o que estava lá no Velho Testamento já se cumpriu. Aí quer fazer hoje em dia as coisas do Velho Testamento. Por exemplo, não vou citar o nome da igreja, mas eu fazer o Templo de Salomão, isso é para lá para o passado. Eu vestir uma roupa de sacerdote, ela passado. Eu fazer uma arca da aliança, a trombeta, não preciso mais fazer isso, porque isso é do passado, passou. Cristo veio para isso. Então tem gente que mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento, e eles falam a verdade, só que
eles ainda não reconheceram que já aconteceu. Eles ainda, como disse, estão atrasados. O bonde já passou, o ônibus já passou, já perdeu o avião. Porque está ali, já passou. Né? Está lá para trás. Então, meus queridos, é isso que Jesus está dizendo aqui. Olha, então respondeu Jesus, de fato, Elias virá, restaurará todas as coisas. Eu, porém, Jesus está dizendo, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Mas antes, olha, além de não ter reconhecer, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. O problema é isso, que tem gente ainda que brigam, né? Brigam, bate no outro, discute com o outro de coisas do Velho Testamento e fala. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Chegou um tempo atrás aí, um irmão, até com muita simplicidade, nós estava dando aula no seminário. Aí ele falou, professor, eu tenho uma experiência para contar. Eu falei, pois não, meu irmão. Ele falou, olha, na minha casa, minha esposa não podia ter filho, né? O médico falou que era difícil ter filho, e eu quero dizer que eu orei a Deus e falei, Deus, olha, o Senhor deu filho para Sara, para Raquel, você deu filhos lá no passado, para Ana, você fez que Abraão tivesse filho com 99 anos, com 100 anos, né? Sara com 99 anos tivera filho, me dá também. Aí ele falou assim, olha, Deus me deu um homem, e eu coloquei o nome dele de Isaac. Tudo bem ter colocado o nome de Isaac, mas ele comparar esse filho dele com Isaac, há uma diferença muito grande. Ali é algo específico, ali é algo muito maior do que ter o filho Isaac, porque o próprio Isaac representava Jesus, o próprio Isaac é dessa descendência que nasceria a nação dos judeus, é dessa descendência que viria Jesus. Jesus criou uma nação para ele, né? Se você vê as pessoas que não podiam ter filho ali, Abraão, Sara não podia ter filho, Deus fez, né? Deus fez que ela pudesse ter filho. Aí casa Isaac, a sua esposa não podia ter filho, Deus faz ter filho. Depois o próximo descendente não pode ter filho, Deus faz. Um propósito simples para dizer o seguinte, olha, essa nação quem está criando sou eu. Não é esforço humano, não é força humana. Ah, pastor, então eu não posso orar para Deus me dar um filho? Pode. Você não pode fazer a comparação. Ah, porque Deus deu lá Isaac, também deu o meu Isaac aqui também. Eu também tenho meu Isaac. Então eu quero saber se o seu Isaac vai ser igual a esse Isaac que está ali. Claro que não. Ali, passou. Então tem gente que está assim, olha, os escribas, eles estavam certos. Malaquias, capítulo 4, versículo 5, fala que Elias ia vir. E Jesus disse, ele já veio. Já veio, e além dele ter vindo, vocês não reconheceram, e além disso, vocês estavam despercebidos, vocês maltrataram ele. É isso que acontece com muitos hoje, de pessoas, sabe muito, mas já passou. Ainda começa a maltratar outras coisas. Começa a maltratar não somente outras coisas, outras pessoas, porque está lá no passado, né? E aqui ainda diz assim, olha, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam o que lhe falara a respeito de João Batista. Então, quer dizer, na cabeça dos discípulos, eles entenderam que essa pessoa que representava Elias era João Batista. Depois eu vou falar sobre isso, porque não está falando nada de reencarnação, não tem nada a ver com reencarnação. Eu vou ter que fazer um outro vídeo para falar sobre esse negócio aqui. Mas o que eu quero destacar para vocês aqui é que vocês não devem estar comendo na mão de seja lá quem for, achar que é a verdade, porque a pessoa é honesta, porque a pessoa é verdadeira, porque a pessoa é um bom crente, a pessoa é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito bem preparada. É de fato. E tem que ser mesmo, a pessoa tem credibilidade. Jesus deu credibilidade aqui para os fariseus, ou desculpa, para os saduceus, né? Para os escribas. O próprio Jesus ele diz assim, é verdade. De fato, Elias virá realmente, Malaquias 4, 5 fala, mas só que tem um problema aí. O problema é que eles ainda estão esperando. E na verdade ele já veio, já até morreu. E padeceu na mão deles. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. O problema é que quando cumpre o que Deus fala lá no Velho Testamento, a pessoa não acredita.
As pessoas ainda estão esperando. É como ainda os judeus estão esperando o Messias até hoje. Então, meu querido, minha querida, é importante que você analise esse texto aqui, a vinda de Elias. Não é uma reencarnação. Não é o espírito de Elias que estava em João Batista. Não, é o seguinte, é como Elias representa um profeta, João Batista, ele também é esse que prepararia um caminho para Jesus. Se você vê o objetivo da vinda de João Batista, você vai entender que ele foi o precursor, foi ele que iniciou, foi ele que batizou Jesus, foi ele que disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para esse aí, né? Tanto é que você vai encontrar alguns discípulos que estavam seguindo João Batista. Aí eles falaram só, encontrei o Cristo, e largaram João Batista e foi até Jesus. Né? Porque Jesus que é o centro, a importância. Então tem gente que pode estar dizendo palavra, e a palavra que está dizendo é verdade, mas tem que saber se essa palavra já se cumpriu, se eles já perceberam isso ou não. Então o Velho Testamento é um espelho de Cristo. Ali o Velho Testamento é a palavra que está dizendo que o Messias, que o Cristo ia vir, e o Novo Testamento está dizendo que ele veio, que ele está aí, né? E aí os discípulos tinham essa dúvida sobre esse precursor, sobre essa fala dos escribas, que eles estavam certos em dizer que Elias ia vir, né? Porque Elias? Porque Elias representa o profeta, né? É um profeta, ele ia preparar o caminho. Então João Batista é essa pessoa que preparou o caminho para o Senhor, né? E você vai entender melhor isso. Então tem nada a ver aqui com reencarnação, Elias, o espírito de Elias que entrou ali em João Batista, nada disso. Olha, só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui capítulo 11 de Mateus, versículo 14, só para você entender que é 11, 14... O que está dizendo aqui, 11, 14, diz assim, olha, e se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Olha que interessante, olha o versículo, o Jesus dando testemunho de João Batista. Eu vou ler do versículo 11 a seguir, olha, do capítulo 11, versículo 11, em verdade vos digo, entre o nascido de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Olha o versículo 13. Porque todos os profetas e as leis profetizaram até João. E se queres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que interessante. O próprio Jesus, então, está testificando aqui, falando essa coisa aqui, né, sobre Elias. Então, não é o espírito de Elias, né, que reencarnou em João Batista. Nada disso. O que Jesus estava dizendo é outra coisa totalmente diferente, para ninguém se confundir. Mas o importante para nós aqui é que você não seja enganado pelas pessoas. Que você tem dúvida, procura pessoas que possam te ajudar a esclarecer. E eu te recomendo o seguinte, não procura uma só. Várias pessoas que você tem, que sabe que é uma pessoa honesta, verdadeira, que a pessoa fala a verdade. Porque só falar a verdade não é suficiente. Você vê aqui que os escribas falaram a verdade? Os escribas aqui falaram a verdade. Os escribas aqui disseram a verdade. Mas os discípulos interrogaram, por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus fala, então Jesus respondeu, de fato, Elias virá, restaurará todas as coisas. Quer dizer, é verdade o que eles estão dizendo. Só que, porém, mas, então, aí ele responde, Jesus falando, porém, vos declaro que Elias já veio e não os reconheceram. Quer dizer, estão ainda vivendo no passado, estão vivendo ainda nas coisas que diz lá no Velho Testamento. O Velho Testamento é para eu saber se cumpriu aqui no Novo ou não. Se
se foi falado aqui. Se você perceber que a Torá, se você perceber Moisés, que vai falar sobre a Torá, sobre as leis, sobre os mandamentos, sobre os profetas, o ponto principal vai falar sobre o Messias, que Cristo vai vir, que esse Messias vai vir. Então, na pessoa de Jesus veio, mas veio falar também que esse Elias ia vir, não Elias em si, né, mas um profeta considerado como um profeta, né, que João Batista seria esse que prepararia o caminho para Jesus dar continuidade. É sobre isso que está dizendo aqui, né? Então não tem nada aqui de espíritos entrando, reencarnou em João Batista. Não, João Batista é João Batista, Elias é Elias. Elias foi importante na sua época e João Batista foi importante na sua época e assim sucessivamente. Só que o problema é que tem pessoas esperando que Elias venha ainda. Está esperando que Elias ressuscite e vem, né? Ressuscite não, desculpa, que Elias não morreu, né? Que Elias volte a esse mundo. Como Elias não morreu, ele vai ter que voltar aqui para morrer. Alguém está nessa cabeça aí. Então, o que a gente precisa compreender, e tem gente brigando por causa disso, né? Ah, como Elias não morreu, ele vai ter que voltar porque ele precisa morrer. Como Elias não morreu, ele não morreu porque ele vai voltar para falar. Aqui não está dizendo isso, né? Aqui está dizendo que o próprio Jesus diz, então eu vou acreditar em quem? Nos escribas ou em Jesus? Eu sou discípulo de quem? Eu entrei na escola de discípulo de quem? Foi dos fariseus? Foi dos saduceus? Foram dos escribas? Claro que não. Eu entrei na escola de discípulo de Jesus. Então eu ouço Jesus. O Pai disse, ouve-o. Né? Olha o que o Pai diz aqui. Né? A ele ouvi. A ele ouvi. Ouvi quem? A Jesus. Então o meu negócio e o seu negócio tem que ser com Jesus. Os outros demais que têm conhecimento, que são os escribas, que conhecem, eu vou analisá-lo usando a hermenêutica do próprio Jesus. Eu vou avaliá-lo na perspectiva de Jesus. Então todas as pessoas que sejam sábias, inteligentes, que são escribas, que têm o domínio da língua original ou não, que têm domínio da palavra de Deus, eu vou compreendê-lo pela pessoa de Jesus, eu vou avaliá-lo através da pessoa de Jesus. Se ele está falando aqui é de Jesus, se o principal ponto dele aqui é Jesus, ou são doutrinas separadas, ou são coisas lá do Velho Testamento, porque a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, a centralidade é Jesus. Quando a pessoa sai fora da centralidade de Jesus, ele começa a aparecer. Mas Jesus disse, quem quiser, vem após mim, tome a sua cruz, toma cada dia a sua cruz e siga-me. É todo dia tomar a cruz, me negar a mim mesmo. Então, quer dizer, não sou eu que sou importante, é Jesus que é importante. É isso que você precisa entender aqui, dentro desse texto, a vinda de Elias. Que Jesus disse que os escribas estavam certos na sua palavra, porque estavam lendo a palavra, né? A palavra de Deus aqui em Malaquias 4:5, mas que para Jesus, Jesus já diz aqui em Mateus capítulo 4, Mateus 11:14, que Jesus, que o João Batista é esse Elias. Então que João Batista é esse Elias. Então você precisa compreender isso. E além disso ainda que maltrataram aqui, esse Elias não reconheceram. Então tem gente que não reconhece. Deixo essa palavra para você nessa escola de discípulos. Espero que você está gostando. Eu quero convidar você para deixar o seu like aí, né? Tem um sininho aí, você clica nesse sininho para você estar recebendo as mensagens, né? Os vídeos. Você pode mandar esses vídeos para outras pessoas, para seus colegas, para seus amigos, né? Para o grupo que você tem aí do WhatsApp. Você pode estudar juntos com outras pessoas, né? Fazer um grupo pequeno, um pequeno grupo multiplicador, estudar o que nós estamos estudando aqui, vocês fazer uma mesa redonda, ir numa casa, reunir com algumas pessoas e passar a ensinar e estudar junto, porque a escola de discípulos é isso. E lá Deus vai estar iluminando vocês, né, para compreender ainda cada vez mais coisas. Esse é o nosso objetivo, que você possa realmente estar nessa escola de discípulos, aprendendo e caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, né? E Jesus, eu digo que Elias já veio, então já veio. Então não tem que brigar, não tem que discutir. Não vou discutir o Velho Testamento com ninguém. Não vou discutir com os escribas nada. Eu vou ouvir Jesus. Jesus disse que aconteceu? Então aconteceu. Simples assim. É bem simples assim. Jesus é o centro, né? Cristocêntrico, tá bom? Fique na paz, que Deus te abençoe e até a próxima.